de 2019, Deus nos abençoou e nos prometeu um filho e nasceu Benjamin. No dia 28/4/2019, nasceu prematuro de 30 semanas. Dentro do hospital ficou 56 dias internado. Adquiriu meningite bacteriana, aquela que deixa sequela. E antes de sair do hospital teve que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, dos dois ladinhos. Mas Deus deu a vitória e foi para casa. Glória a Deus. Chegando em casa, passou-se um pouquinho de tempo. Como ele era prematuro, ficou numa incubadora durante muito tempo. Vou acelerar aqui o processo do testemunho. E uma vez em casa de mamando, ele engasgou. Uma vez no peito e a outra vez na mamadeira. E teve um desses engasgos que ele chegou a morrer em meus braços. E eu virei ele, fiz todo o procedimento de desengasgo e nada. E o olho virou para trás, o rosto começou a ficar roxo, os lábios pretos. E eu fazendo todo o processo que deveria ser feito, não havendo solução. Ele e minha esposa morávamos em cima da casa dos meus pais nessa época. Falei, desce e chama minha mãe, para tentar acalmar um pouco. E isso nada mudou a situação. Quando minha mãe subiu e viu a situação, começou a clamar. E ela também. E eu simplesmente fiz o que não deveria fazer. Soprei no rosto do bebê Benjamin. E não foi eu, foi o sopro do Espírito Santo de Deus. Quando sopramos, o fôlego de vida voltou e a glória e a honra é para o nome do Senhor. Ele ficou um pouquinho mole, um pouquinho amuado. Isso foi em outubro. Levamos ele até o hospital para fazer um raio-x, para ver se não tinha ido nem um pouco do líquido para o pulmão. Porque isso, ao invés, esse é o último procedimento a se fazer, porque isso pode acelerar o processo de morte, se ele não aspirar leite para os seus pulmãozinhos. E lá foi feito o raio-x e nada se comprovou, glória a Deus. Isso em outubro. Quando foi no dia 24 para 25 de dezembro, no dia de Natal, fomos no churrasco na casa de um outro irmão meu, do Valdecir, que hoje ele é pastor, dirigente de congregação também. E quando voltamos para casa, quando foi 4 e pouco da manhã, o Benjamin acordou chorando, levantamos, fizemos a mamadeira dele, demos o leite. Passou 15 minutos e ele começou a chorar novamente. Só que um choro diferente daquilo que estávamos acostumados. Geralmente aquele choro de bebê de fome. Quando ele chorou, nós levantamos e corremos para o hospital. Chegando no hospital, fez um outro raio-x, era cólica, ele estava com gases. Porém, um médico, irmãos, começamos esse culto aqui dizendo mais grave para ti. Temos que ser grato ao Senhor. Temos que ter reserva de oração. Temos que ter reserva de oração para quando chegar lá, como aconteceu com Ezequias, o Senhor falou para o profeta, vai e diz que vai morrer, não tem mais chance. Aí ele vira para a parede e chora grandemente e fala, Senhor, se lembra que lá atrás eu fiz o que era agradável aos seus olhos. E de repente, irmãos, quando faz o raio-x, era gases, era cólica. O médico olhando para o raio-x, comparou com o raio-x 2 meses antes, naquele dia do engasgo, e falou que tem alguma coisa diferente. Mas quando você está na presença de Deus, por mais fraco que pareça estar, por mais difícil que pareça estar, Deus tem cuidado de você. Amém. Como diz o pastor aqui hoje, por acaso te faltou alguma coisa? Te faltou uma vestimenta, uma refeição, um café, um fôlego de vida, a saúde? Por acaso você chegou numa cadeira de rodas? Não, porque quão grande é o teu Deus. E Ele continua sendo o mesmo. E esse médico, então, quando comparou o raio-x, ele falou, pai, mãe, podemos fazer uma tomografia dele? Sim, senhor, pode fazer, já estamos aqui dia de Natal. E foi feita a tomografia, o Benjamin até então estava de jejum, a gente foi de madrugada, já era por volta de 10, 11 horas da manhã. Ele fez a tomografia e não conformado, ele virou para a gente e falou assim, desculpa falar, mas como o bebê está de jejum até agora, podemos fazer outra tomografia agora com contraste? Pode sim, doutor. E ele olhou assim, e eu falei, doutor, me diz uma coisa, por que uma tomografia com contraste? Ele falou, porque está com
alguma coisa diferente aqui, e quando a gente mandar para o especialista, a gente vai mandar com toda a documentação, com todos os exames já feitos, para não ter sombra de dúvida do que está acontecendo. Eu falei, qual é a especialidade que o senhor quer mandar a gente? Ele falou, para o oncologista. No dia de Natal, no dia 25 de dezembro, nós recebemos a notícia: seu filho está com câncer. Seu bebê de 7 meses de vida está com câncer. Irmão, abriu o chão para mim e para minha esposa. E nós começamos a cair no abismo. E quando você se olha para a situação e tenta se agarrar de qualquer lado, de qualquer maneira, e você não encontra o fim desse chão caindo, vamos clamar ao Senhor. Fizemos esse exame voltando para casa dos meus pais, e a família toda estava reunida, nos esperando. Dia de Natal, dia de festa, dia de comemoração. E chegamos com a notícia: nosso bebê está com câncer. Passamos o dia de Natal, no dia 26, fomos para o hospital, lá de São Bernardo do Campo, fomos para o centro de São Paulo fazer o exame. Colher, fazer uma biópsia para saber se era maligno, se era benigno. Ficamos internados de novo, do dia 26 ao dia 30. E foi feita a biópsia e constatado neuroblastoma, um tipo de câncer do Benjamin. E ele respirava muito rápido, muito cansado. Esse era o normal do meu bebê respirar. E o médico olhou assim e falou: vou deixar vocês voltar para casa, porque amanhã é virada de ano, e vocês pelo menos passam com a família. Pai, mãe, deixa todo mundo pegar no colo. Depois que passar, vocês voltam para cá. Para um leigo, irmãos, ele disse assim: pai, mãe, deixa todo mundo pegar, deixa todo mundo beijar, porque é muito novinho, porque não tem mais solução, ele vai morrer. Nós voltamos para casa. E depois do dia 1º voltamos para o hospital e internamos o Benjamin mais uma vez. Foi feito um ciclo que são três etapas de quimioterapia. Nem o cabelo do Benjamin caiu. E diga-se de passagem, foi aquela mais forte que tem. A droga que davam para entubar o meu filho, para tentar apagar, para tentar sedá-lo, chama-se Propofol. Foi aquela que eu acho que alguém aqui já ouviu falar, já conheceu na história de Michael Jackson, né? Essa droga que ele tomava para dormir, e foi com essa droga que ele morreu de overdose. Essa droga derruba até um elefante, irmãos, uma dose bem pequena, e o Benjamin não ficava apagado. Ele ficava brigando, entubando, arrancando tudo com as suas próprias mãozinhas. Tiveram que amarrar a mãozinha dele. E quimioterapia acontecendo e absolutamente nada. Ao invés de diminuir o tamanho do tumor, o tamanho do câncer só aumentava. E os médicos não davam atenção para a gente, não davam o tratamento adequado para a gente. Furaram o pulmão do Benjamin para colocar um dreno, contra a nossa autorização. Depois de 7 dias brigamos, falando: vocês vão tirar. Mas não, pai, eu falei: não, é ponto de entrada para infecção, é ponto de fim. E o tratamento sempre feito com ele como paliativo. Resumindo a história, vamos continuar medicando, porque ele não vai aguentar e vai morrer. Enquanto morrer, a gente faz o atestado de óbito. E nisso, irmãos, começamos com campanha de oração. A igreja de São Bernardo do Campo, o campo de São Mateus, o campo de Franca, um pastor amigo nosso lá no Japão, minha prima na Venezuela, e o povo de Deus, todos se juntam para orar, irmãos. Pode levantar o que quiser, mas o nome dele continua sendo glorificado, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas porém o inimigo também se levanta para colocar dúvida no seu coração. E houve pessoas da nossa família, pessoas da igreja, que virou para a gente e falou assim: vamos orar para Deus fazer a vontade dele. Como se a vontade de Deus era tratar o Benjamin e recolher. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não é menino. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e se arrependeria? Falaria o Senhor e não cumpriria o que falou? Aí eu te coloco a palavra ainda quando diz assim: vós sendo mal, o seu filho pede um pedaço de pão, você não dá na serpente. Quando mais eu pego o que quiseres, que eu te faço. E a palavra do Senhor dessa noite para você: pega o que você quiser. Não se espere no homem, não se espere no homem. Aleluia!
falou, ó, prepara seu coração que é meu, eu vou guardar porque comigo vai estar melhor do que com vocês. E nós entenderíamos se fosse assim, mas continuamos orando. Atravessava São Paulo, saía do serviço, pegava minha moto, minha esposa internava com meu bebê no hospital, e eu olhava para cima daqueles prédios, mano, no pôr do sol, lá de fundo a Serra da Cantareira, e eu falava, Senhor, o salmista diz assim, eleva os meus olhos para os montes. Senhor, os montes estão lá além, estão lá embaixo, mas por cima desses prédios, eu digo hoje para o Senhor, eleva os meus olhos para o monte. Senhor, eu preciso. Aleluia! Irmão, pede para quem pode te atender. Verdade, Deus, Às vezes aleluia! não é o marido, às vezes não é a esposa, às vezes não Aleluia! é o patrão, mas ele pode te atender. É verdade, Deus, Ele veio aqui essa aleluia! noite para te atender. Eu creio em Deus. Vamos correndo com as nossas forças para conseguir uma transferência para o Benjamin. E os médicos passavam para mim, para minha esposa, e falavam assim: tira ele daqui, leva ele para o Graak. Só que nós não tínhamos como tirar o Benjamin e levar para outro hospital. O Graak, irmãos, todo mundo aqui, principalmente por ser próximo de Barreto, conhece o Hospital de Barretos como referência em câncer infantil. Pois eu digo para você que lá onde a gente está, eu acho que é muito melhor. Resumindo a história, mas não quero entrar em mérito, em disputa, não é isso. O que eu quero dizer é que esse hospital daqui ele é bancado por artistas, né? Por atores, né? Por grande mídia, pessoas que investem o seu dinheiro para ter retorno financeiro. O imposto de renda, não é isso, pastor? Quanto mais investe, o imposto de renda tem retorno. E lá não é dessa maneira. Mas resumindo a história, irmãos, vamos orar. Conversei com um pastor amigo nosso lá de São Bernardo do Campo, na época que ele era vereador, o pastor Zezinho. Falei, pastor, preciso de uma ajuda, preciso transferir meu filho lá do Hospital Salvados, lá para o Graak. Ele falou, Ney, como é o hospital em São Paulo, o Graak também em São Paulo, eu vou conversar com o partido político lá em São Paulo, que é mais forte do que aqui em São Bernardo. E eu te dou uma resposta. Eu falei, tá bom, estou esperando até hoje, irmãos. Trabalho no hospital de mulher lá em Santo André, conversei com a diretora do meu hospital. Falei, Ana, me ajuda. Eu preciso de uma transferência. Ela falou, ó, o secretário de saúde não pede favor nem para a família dele, quanto mais para um funcionário. Irmãos, um secretário de saúde de um município que é rico, na grande São Paulo, eu teria as portas abertas. Porém, falaram não. Escrevi toda a história para o Benjamin e mandei para a doutora Helena Carão, que trabalha no Hospital do Graak até hoje. E me falaram que essa mulher era uma especialista, ela é especialista no tipo de tumor que o Benjamin tem, neuroblastoma. E escrevi um e-mail e mandei um e-mail para ela. Nesse meio tempo, a chefe da oncologia do hospital onde a gente estava internado marcou uma reunião comigo para discutir com a minha esposa. Mudaram-se os médicos e não sabiam o tratamento que o Benjamin fazia. Um bebezinho, e isso passando 7 meses de vida dele morado no hospital, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses como morado no hospital e a gente internou. Vivendo dentro de hospital. Eu trabalhava de dia no hospital, eu trabalho até hoje, minha esposa ficava internada e à noite ela ia para casa para dormir e eu passava a noite com o Benjamin no hospital. E de repente eu escrevi esse e-mail para essa mulher. E todo mundo, e os médicos do próprio Hospital Salvados falavam, tira o Benjamin daqui, mas nós não tínhamos forças e condições para tirar o Benjamin de lá. Aí, irmãos, foi acelerar o processo. O dia que essa mulher marcou essa reunião, fomos lá e ela discutiu com a gente. Minha esposa ia falar assim, você vai interromper a minha esposa e brigava com a minha esposa. Minha esposa ia falar em defesa do Benjamin, ela interrompia e brigava com a minha esposa. Aí eu deixei ela falar, ela falou um monte. Eu falei, doutora, agora chegou minha vez, eu posso falar? Ela falou, pode, pai. Eu comecei a falar, ela me interrompeu. Eu falei, agora a senhora, com todo respeito, dá licença, a senhora fica quieta. Porque quem vai falar sou eu. A partir de agora, quem é o advogado do meu filho sou eu e ela. Quem depela por ele sou eu e ela. Ele não sabe falar, ele só sabe chorar. E agora a senhora vai ouvir. Porque eu ouvi dizer que a doutora Helena Carão, que é a maior especialista. Ela veio me pedir e falou, não. Eu falei, mas eu tenho direito a uma segunda opinião, eu quero. Ela falou, então pode trazer ela aqui. Debochando. Mas eu vou tirar 3 motivos, pai, que vocês não conseguem tirar o Benjamin daqui. Eu falei, pois não, pode falar. Primeiro, porque ele está entubado dentro de um UTI com oxigênio. Verdade. Segundo, porque o Graak não pega criança nenhuma que começou
fora da rede deles, fora do SUS, num hospital particular para levar para lá. Também verdade. Ela falou, e terceiro, que eles não têm vaga não, tem lá. Também verdade. Eu falei, mas doutor, eu só quero que a senhora ligue para ela. Dei o telefone, ela saiu, tá bom, me aguarde aqui. Depois de meia hora, estávamos no leito, minha esposa chorando, nervosa, ela voltou com o telefone dela. Ela falou, se você quiser, você pede para ela me ligar, porque ela que quer tirar daqui. Eu falei, não, não é, sou eu que estou pedindo. Se eu tenho direito, você não pediu, eu gostaria. Tudo bem, minha esposa ficou brava chorando. Eu falei para ela, fica aqui que eu vou lá no Berac. Não sabia nem de que era, irmãos. E o Salvados, o Hospital Salvados, onde nós estávamos internados, era lá no Belenzinho. E o Berac era perto do parque do Ibirapuera. Peguei minha moto e fui. Cheguei na porta do hospital, quero conversar com a doutora. Falou, pai, você não pode conversar porque eles conversam de médico para médico. Eu falei, o senhor é pai de algum paciente? Eu falei, sou. Só que o meu paciente não está aqui, está em outro lugar. Eu sou pai de paciente. Resumindo a história, não vai aqui. Eu falei, não vou embora enquanto ela não vir falar comigo. Ligaram para mim e disseram isso. E eu fiquei na porta do hospital esperando, irmãos. E de repente, irmãos, eu na porta do hospital esperando, eu só vi os carequinhas, como eles chamam, aquelas criancinhas sem cabelo, fazendo tratamento, chegando, sorrindo, brincando. Conheci o nome do controlador de acesso, conheci o nome do porteiro, todo mundo sorrindo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Como de um lugar de morte, que as pessoas vêm para morrer, tratando de um câncer, chega dando risada, brincando, sorrindo. Eu falei, meu Deus. E comecei a observar. Aí de repente, irmãos, veio uma senhora com jaleco branco, assim, tão simples, tão humilde. Eu olhei e falei, deve ser a cuidadora da brinquedoteca, essa daí. Chegou perto de mim e me chamou pelo meu nome. Senhor Valdinei, o senhor é o pai do Benjamin Ferreira Ribeiro? Eu olhei e falei, poxa, onde ele está? Nem os médicos de lá sabem o nome do meu filho. O senhor sabe o nome e o sobrenome do meu filho? Ela falou, eu li o e-mail que você mandou. Eu vi a história do Benjamin. Eu falei, doutor, eu preciso só de 5 minutos seu. Preciso conversar com a senhora. Se a senhora falar que não tem jeito, não tem problema. Eu volto com o rabinho no meio das pernas para onde eu saí. Ela falou, não, vem cá, entra, nós vamos conversar. E comecei a conversar com ela, irmãos. E de repente passou um médico fundador do GRAC na porta, eu não sabia nem quem era. E voltei, ela falou, o senhor conhece alguém de nome para interpelar por ele? Porque a vaga para o Benjamin eu tenho. Eu falei, eu conheço. Ela falou, então o senhor vê aí e depois o senhor volta a falar comigo. Mas eu confesso, irmãos, que ela falou assim para mim, dizendo assim, sem chance, não tem jeito não. Eu saí e fui procurar a diretora do hospital. Ela foi atrás do secretário de saúde, eu fui atrás do vereador, eu fui atrás de um amigo nosso lá no campo de Ribeirão Pires, da Assembleia de Deus, lá de Ribeirão Pires, que trabalhava no gabinete da deputada estadual, lá em São Paulo. Ele falou para mim a mesma coisa, ele falou, Valdinei, vou conversar lá no gabinete e falo com você, te dou a resposta. Estou até hoje esperando a resposta. Irmãos, e de repente no grupo de WhatsApp, corrente de oração, uma amiga minha vira para mim e me chama e fala, ela fala, Val, tem uma amiga minha que eu trabalhei com ela vinha aqui na igreja, mas faz mais de ano que eu não a vejo. Ela pediu o seu contato. Eu posso passar para ela? Ela falou que ela conhece alguém lá de Salvador, Bahia, que conhece alguém aí. Eu falei, pode passar. Mas irmãos, confesso que dentro de mim eu falei, se eu aqui, pedindo para deputado estadual, eu vou conseguir, eu venho do céus e terra em São Paulo, eu vou conseguir alguém de Salvador. Eu falei, pode passar. De repente meu telefone toca, irmãos. Senhor Valdinei, eu vou ligar para o meu patrão lá em Salvador e ele conhece alguém daí que pode te ajudar, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então daqui a pouco eu te ligo dando uma resposta. Tá bom. Irmãos, daqui a pouco o meu telefone toca. Passei o contato dele, você liga e fala com ele. Ele me deu o contato de alguém aqui de São Paulo para você ligar direto para essa pessoa e conversar. Eu falei, tá bom. E tentei ligar e ocupar, e não consegui. E essa mulher de 5 em 5 minutos me ligando, irmãos. Já era 7h30 da noite e eu já estava meio conversando. Ela não me dá sossego, ela não me deixa em paz. Eu precisando da bênção, né? Mas eu precisando do favor, irmão, como a gente não é acostumado a ficar pedindo favor para os outros, você sente que você está incomodando. Eu falei, Diana, já é noite já. Ele vai me ajudar, vai, então deixa eu ligar amanhã.
já acordou, já levantou, já foi para o trabalho. Eu consigo falar com ele. Ela falou, tudo bem, então amanhã cedo eu te ligo. E no outro dia de manhã essa mulher me ligando. E eu, na hora do almoço, sentado conversando com o meu patrão lá no meu hospital, minha cunhada me liga. Ela falou, Val, se esse médico que ele me falou aqui, que você me passou o nome, é metade do que eu estou lendo aqui na internet, eu já sou fã desse homem de carteirinha. E olha para você ver como Deus faz. Olha para você ver como você é a menina dos olhos de Deus. Olha para você ver como o Espírito Santo tem ciúme de você. Eu falei, não me fala alguma coisa boa, porque de notícia ruim eu estou cheio. Ela falou assim, esse médico foi para os Estados Unidos em 1974. Ele foi fazer especialização de oncologia, de câncer. E chegando nos Estados Unidos, ele foi para um hospital que tinha uma ala que cuidava só de criança. E quando ele voltou para o Brasil, para o hospital Dante Pazanese, ele quis implementar isso no Brasil. E ele pediu uma sala. E no hospital Dante Pazanese só deram uma sala para ele. Ele falou, não, mas eu preciso de mais salas, porque as crianças não vêm cuidar, e eu preciso acolher as famílias. Então, de repente, o Hospital São Paulo, com a Faculdade Paulista de Medicina, acolheu esse doutor Sérgio Petrilli e trouxe ele para o Hospital São Paulo, que é encostado onde hoje fica o GRAAC. E esse médico, irmãos, ele chegou no Hospital São Paulo, ele pediu para o Hospital São Paulo um mandato todinho só para ele trabalhar com criança. E o hospital cedeu. Aí ele virou para o hospital e falou, não, mas eu quero as casinhas de frente também para alugar. Não, aí já é demais, você está querendo demais. Ele falou, porque as crianças vão vir de longe, ele falou, não tem onde ficar. Então, enquanto estiverem no hospital acompanhando, vai almoçar, ele vai jantar dentro do hospital, mas não tem onde dormir, e não tem condição de pagar. Ele, com o dinheiro do próprio bolso, alugou as casinhas de frente do Hospital São Paulo, e pagava o aluguel para as famílias ficarem. E de repente, esse homem, o Dr. Sérgio Petrilli, ele vira e diz assim, eu vou construir um hospital. As pessoas olham para ele, já de cabelo branco, e falam, você é louco, você não funciona. Cabelo branco, você é sinal que o problema não foi cheio. Mas ele falou, eu vou construir um hospital. E ele saiu pedindo doação de dinheiro. Me dá R$5, me dá R$10. Para quê, doutor? Porque eu vou construir um hospital. As pessoas falavam, você é louco. Irmão, desculpa falar, eu vou citar uma marca aqui, não é fazendo propaganda, mas de fato funciona e é verdade. Lá atrás ele foi numa rede de fast food que se chama McDonald's, e ele falou, eu quero dinheiro para construir um hospital. Então eles colaram um dia no McDonald's feliz, e todo o Big Mac arrecadado nesse dia, o dinheiro, a doação vai de fato para o hospital aqui em São Paulo. Os outros lanches não, e você pede a parte e é para a própria rede, mas esse lanche é para o hospital. E eu posso dizer isso, moço, porque a gente viu isso acontecer de fato lá dentro. Se não fosse verdade, eu não diria. Estamos aqui diante da palavra do Senhor, falando a verdade. Resumindo a história, com muito custo, irmãos, liguei para esse médico. Era o próprio doutor Sérgio Petrilli. O Senhor Deus preparou o melhor hospital de São Paulo, o melhor médico, a melhor equipe médica de cirurgia do mediastino, a melhor equipe médica de cirurgia na coluna que ele passou depois, a melhor equipe médica de anestesista para o meu filho fazer essa cirurgia. Aleluia! Nós conversamos e conversei com esse médico, liguei para esse médico, ele falou, fala por áudio que eu vou ver o que eu faço aqui com você, eu já sei mais ou menos, mas me explica. E estávamos internados no Hospital São Carlos, em abril de 2019. Começou-se a pandemia na Coreia. Começou-se a pandemia do coronavírus no mundo. As médicas do hospital que a gente estava internado ainda brincavam e diziam assim, o brasileiro sofre tanto, é tanta desgraça nesse país, que se isso chegar no Brasil a gente vai tirar de letra. Mal sabia o que estava por vir. E de repente, eu estou em cima da minha casa, ajoelhado, orando, e minha esposa chorando no hospital, orando lá no leito do meu filho. E o meu telefone acende a luz. E eu vejo a mensagem, a vaga é do Benjamin. Irmãos, quando eu cheguei no hospital onde eu trabalhava, e liguei para a doutora Helena Caran, depois de um dia que eu tinha conversado com ela, eu falei, doutora Helena, o doutor Sérgio Petrilli falou que a vaga é minha. Como assim? Isso nunca aconteceu assim. Só aconteceu um caso na história do GRAAC de uma criança chamada também Benjamin, que conseguiu a transferência para cá, mediante
perante a liminar de justiça. Desse jeito ninguém nunca conseguiu. Eu falei, ela falou, então você espera eu chegar no hospital, que quando chegar eu vou conversar com ele e eu volto e vou te ligar, você me liga mais tarde. Eu falei, doutora, me liga você porque eu não consegui falar com você. Ela falou, tudo bem, pai, eu te ligo. Quando foi 2 horas da tarde, essa médica me ligou. Pai, conversei com o doutor Sérgio Petrilli e a vaga do Benjamin. Você pode trazer ele para cá agora, se você quiser, mas eu tenho um pedido para te fazer. Era numa quinta-feira, irmãos. Eu falei, pois não, doutor. Ela falou, deixa eu trazer ele na terça-feira. Eu falei, mas doutor, como assim? Eu vou lá buscar ele com o meu carro, eu vou levar ele para você. Ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele está entubado, ele está com oxigenação, ele precisa de um médico. Se ele morrer no carro, a pessoa, você vai ser responsabilizado e penalizado pelo hospital. Espera na terça-feira, porque a gente vai para um congresso fora de São Paulo e na segunda-feira a gente volta. E ela falou assim, na terça-feira eu quero receber o Benjamin nos meus braços. Eu quero fazer a coleta de exame dele para ver como que está, como que não está. Eu falei, tudo bem. Liguei para minha esposa, irmãos, quando mandei mensagem para ela de madrugada, quando o médico me respondeu, me deu aquele desespero, eu acompanhei ele nada fazia, ia para cá, ele não conseguia dormir, aquela agonia, sabe, aquele alma querendo gritar, e ela a mesma coisa no hospital. Quando chegou na terça-feira, o Benjamin tinha um exame para fazer fora dos Salvados, em uma clínica particular, um exame caríssimo. E eu falei para minha esposa, você sai com ele do hospital, eu vou aí, eu fico escondido. Quando você estiver na clínica, que ele for fazer o exame, aí você me liga, eu vou pedir a alta dele. Porque quando eu fui conversar, eles não queriam dar alta para o Benjamin. Irmãos, fomos ver a ambulância para fazer a remoção do Benjamin de um hospital para o outro. Conversei com um primo meu, responsável por algumas ambulâncias, e ele falou, eu consigo uma ambulância de graça para você. Mas vai custar R$300. Eu falei, mas se é de graça, eu consigo. Ele falou, não, porque a ambulância não vai pagar nada. Mas eu vou ter que pagar o motorista e o auxiliar que vai comigo desde a ambulância. Eu falei, tá bom. Irmãos, eu não tenho isso no bolso. Mas se alguém chegar aqui, nós vamos fazer um catar bem, tem um está precisando de R$300, rapidinho a gente consegue, né? Aí quando eu fui falar com a médica falou, não, ele tem que sair dentro do imóvel daqui de dentro. De ambulância simples, ele não vai. Aí fomos ver R$1.800 para fazer a remoção. E não tínhamos um centavo para fazer a remoção do Benjamin. Um pouco antes disso acontecer, uma sobrinha minha chegou em casa, ligou para minha esposa e falou assim, Melanie, por que você não conversa com o tio e faz uma vaquinha virtual? E ela veio falar comigo. Eu falei, não. Eu falei, enquanto o Senhor Deus me der força para trabalhar, eu vou trabalhar. Eu pedi para os outros, eu não vou pedir. Porque, irmãos, meses antes tinha passado uma reportagem na televisão de um pai que arrecadou e fez uma vaquinha virtual para levar a filha para fazer tratamento nos Estados Unidos. E a filha ficou em Minas Gerais com a mãe, e esse pai estava em Fortaleza, vivendo uma cobertura, comprando um carro importado, gastando dinheiro. Resumindo a história, a filhinha morreu e ele ficou gastando dinheiro que ele arrecadou. Eu falei, como é que a gente pede para os outros e eles vão pensar que é para a gente? Que é para a gente comprar uma casa, que é para a gente trocar de carro, que é para a gente construir? Eu falei, não. E de repente, nesse dia à noite, eu fui buscar minha esposa, trouxe ela para casa e estou voltando no hospital, minha sobrinha chega em casa. Tio, tá essa caixinha aqui para vocês. Eu conversei só com a família, não pedi para ninguém, só para a família. Para a nossa família, para a família dele. Eu olhei para ela e falei, Mei, Deus te abençoe, mas entrega para mim, porque eu estou correndo lá no hospital para ficar com o Benjamin, eu não quero deixar ele sozinho lá. E ela entregou para minha esposa. E quando eu cheguei no hospital, irmãos, que eu mandei mensagem para ela, eu falei, o que foi? Ela falou, ela me entregou uma caixinha com R$1.800. Dia da remoção, irmãos. Ela estava fora, quando ela saiu do hospital com o Benjamin, eu subi para o andar, eu fiquei numa recepção de outro lugar, disfarçado, escondido, e subi para o andar e virei para a médica e falei assim, eu quero a alta do meu filho. Ela falou, a gente não vai te dar, eu falei, vocês vão. Por quê? Eu falei, porque a gente conseguiu a vaga no Iraque. O queixo dela foi no chão. Impossível. Ela falou, a única vez que aconteceu foi com uma criança daquele tempo, se chamava Benjamin, e foi mediante uma liminar judicial que o hospital teve que pagar tudo. Eu falei, eu consegui a vaga do Benjamin. Irmãos, ela voltou com o Benjamin do exame, chamamos a ambulância para levar para o hospital. Numa terça-feira. Internamos numa quinta-feira.
À tarde, fizemos a remoção 6 horas da tarde, demos entrada no grade do Benjamin. Quando chegou na sexta-feira, o médico, o Dr. Fernando, ele vira para mim e falou: pai, amanhã nós vamos operar o Benjamin. Eu falei: doutor, como assim? Falaram que é muito risco do coração, que o tumor está muito grande, ele corre risco. Ele falou: ele corre muito mais risco se a gente não operar do que de operar. Ele falou: pai, deixa eu te explicar uma coisa. Nosso coração ele bate no meio do peito, do meio um pouquinho para a esquerda. Ele falou: a gente está fazendo a ausculta do Benjamin totalmente do lado direito. Se ele chegar a ter uma parada cardiorrespiratória, a gente não consegue ressuscitar ele. Eu falei: doutor, amém, pode operar. Ele falou: mas como assim? Chamei minha esposa na quinta, na sexta, no sábado. Chamei minha esposa, falou para o quarto do centro cirúrgico, levanta o Benjamin no colo. Ele falou: pai, é hoje, se é assim, eu falei: assim. Ele falou: por que vocês estão tranquilos desse jeito? Eu falei: porque você é só o canal de bênção que o meu amigo vai te usar. O meu amigo chamado Jesus Cristo, ele está aqui já. E ele está cuidando do meu filho. E é ele que vai operar ele. Ele olhou para a gente assim e falou: se todo mundo tivesse tanta fé assim que nem vocês têm. Eu falei: doutor, fique em paz, vai ser tranquilo. Ele falou: existem duas maneiras quando eu abri ele. Eu falei: qual é? Ele falou: se eu abrir e o tumor estiver solto, a gente simplesmente tira e fecha de novo. Ele falou: mas se estiver enraizado, sabe quando você vai comprar uma carne para fazer um churrasquinho naquele bolo? E a carne vem cheia de gordurinha assim de entrada, você tem que ir limpando a carne, tirando cada fiozinho daquele, cada nervinho daquele. Ele falou: eu vou ter que fazer isso, então pode demorar um pouco mais. Eu falei: fica tranquilo, mesmo se for assim, já deu certo. Ele falou: irmãos, estávamos há meses dentro do hospital. Ele entrou, acidei, levou o Benjamin para a sala de cirurgia, peguei minha esposa e fomos para casa dormir. Não sabíamos que nós não podíamos nem sair do hospital, mas a confiança era tanto que nós fomos para casa dormir. Chegamos em casa, tomamos um banho, dormimos e apagamos. Tamanho era o nosso cansaço. Quando acordamos, falamos: meu Deus, vamos voltar para o hospital. Chegamos na porta do hospital: onde vocês estavam? Vocês não podiam nem sair daqui. Eu falei: não, fica tranquilo, a gente foi longe, já voltou. O médico chama na porta do cirúrgico. Antes da cirurgia, irmãos, falava assim: é uma cirurgia muito difícil, corre muito risco. Além da equipe de anestesista, vai ter uma equipe de neurologista que eles vão dar um choque na cabecinha do Benjamin e medir lá na ponta do pezinho. Porque se eu cortar algum nervo errado, ele pode perder o movimento do pescoço para baixo. Eu falei: doutor, fique em paz. Quando nós voltamos e fomos conversar, eu tenho que falar com o celular, para quem quiser ver depois. Tiraram um tumor de dentro de um bebê de 11 meses de vida, maior que uma mexerica grande. Não caberia na minha mão, cairia para fora. Tanto que um médico bem maior do que eu, com a mão maior do que a minha, só não caiu para fora da mão dele porque estava enrolado numa bandagem. E quando o Benjamin saiu do centro cirúrgico me viu, ele começou a bater perna e braço querendo no colo. Eu falei: assim se falou que ia perder os movimentos. Começamos a glorificar o nome do Senhor. Passou-se pouquinhos dias, foram fazer a outra ressonância. Ainda existe resquício do tumor. O tumor era tão grande que migrou para a costela e para a coluna. Vamos fazer uma segunda cirurgia. Abriu-se o Benjamin e tirou o tumor da medula dele. Mas ainda não saiu 100%. Mas como eu disse para vocês no começo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. E quando eu fui orar ao Senhor pedindo uma palavra a respeito do que seria a vida do Benjamin, o Senhor me trouxe Salmo 103. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que sara as suas feridas. Aleluia! Ele que te redime, que te coloca no alto e sublime. Aleluia! Foi feita a cirurgia da coluna do Benjamin. Abriram as costinhas dele, tiraram 2 módulos da coluna dele, arrancaram fora, fizeram toda a raspagem que precisava, colocaram no lugar e costuraram ele e devolveram ele para a gente. Mais uma vez o risco de perder o movimento. Irmãos, ele teve que usar um coletinho, que era para usar por 6 meses, acabou usando por 1 ano. Também não tínhamos condições. Amigos nossos, sabendo da situação, fez uma vaquinha no serviço deles e deram para a gente de presente. O Senhor supriu a gente em absolutamente tudo. Depois apareceu a terceira cirurgia, que é para tirar o
costela todas as equipes juntas e operar um novo fio. E hoje, pastor Luciano já tomou um pouco de tempo. Eu gostaria de chamar meu milagre chamado Benjamin. Falei bem? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja fiel, Pai. Aleluia, Jesus. E a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia, Deus! Aquilo que parecia impossível. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Senhor, aleluia! Oh, aleluia! 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 Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória, aleluia! Aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus! Deus fiel, aleluia! Santo é teu nome, Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa é a história de um grande milagre de Deus chamado Benjamin. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus ele fala, Ele se responsabiliza em cumprir. É verdade, Deus! Muito mais além daquilo que você pensou ou imaginou, tem o Senhor Deus para te dar. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo é mesmo. Aleluia! É verdade, Deus! Bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo